festejos da vitória do presidente eleito, José Maria Neves. Vamos agora nos estúdios com o sociólogo Henrique Varela fazer uma breve análise dos números destas eleições presidenciais de domingo. Muito boa noite, Henrique. Obrigada pela sua disponibilidade. Sei que deslocou-se de longe para estar aqui connosco no Jornal da Noite. Muito obrigada por isso. Henrique, era expectável esta vitória do candidato apoiado pelo PAICV à primeira volta? Boa noite, Nazaré Barros. Obrigado pelo convite. Aproveito para saudar os cabo-verdianos no país e na nossa 11ª ilha, a nossa diáspora, e também felicitar o novo presidente eleito, o Dr. José Maria Neves. Naturalmente que nós esperávamos uma segunda volta. Tendo 7 candidatos, era expectável que tivéssemos uma segunda volta. Mas isso veio demonstrar também a pujança eleitoral, a força do candidato eleito José Maria Neves. Agora, os 5 candidatos, eram 7 candidatos, os 5 candidatos, Casimiro, Fernando, Hélio Sanches, Gilson e Joaquim Monteiro, juntos tiveram menos votos do que os votos nulos e em brancos. Que leitura é que se poderá fazer disso? Isso podemos ver que trata-se de candidaturas que, à partida, nós podíamos ver que não tinham assim muita pujança para arrancar. E também, não sendo apoiados por partidos, isso também tem uma influência extremamente grande. Porque quando o candidato tem uma máquina partidária por detrás, essa máquina partidária consegue galvanizar muita gente à volta dessa candidatura. E também temos 2 candidatos à presidência da República que foram chefes do governo e que têm uma certa influência, que têm uma certa força eleitoral à partida. Quer dizer que o Carlos Veiga e o José Maria Neves, à partida, começaram já em vantagem, pelo facto de terem desempenhado o cargo de primeiro-ministro. E com a máquina toda, a máquina do PAICV e a máquina do MPD, e o MPD com a força que saiu das urnas há 6 meses atrás, das eleições legislativas. Isso tudo contribuiu exatamente para esse resultado, para esse embate forte entre esses 2 candidatos, José Maria Neves e Carlos Veiga. Esta derrota do Carlos Veiga, falando agora nesta força da máquina partidária por trás. Carlos Veiga tinha a força do MPD, que é o partido que neste momento está no poder. Eu creio que o Carlos Veiga, há muito tempo que não está assim na política ativa aqui no país, a geração de 2000 praticamente não conhece o Carlos Veiga. E essa geração de 2000 para frente é a geração que viu a governação do José Maria Neves, que há 5 anos atrás ainda estava no poder. E o próprio discurso também do Carlos Veiga, creio que é um discurso que aquilo que tinha para dar, o resultado já deu. Esse discurso de se auto-intitular o pai da democracia, que trouxe a liberdade para Cabo Verde, essas liberdades todas. Então, aquilo que tinha para faturar eleitoralmente, já tinha sido fraturado. Agora, é um momento de um outro discurso, de uma outra visão, para tentar catapultar esses eleitores novos que não o conheciam ainda, enquanto primeiro-ministro. Acha então que a estratégia de marketing de Carlos Veiga falhou? Porque tentou abordar estes eleitores mais novos através da forma como fez a campanha, com músicas da época, com bonecos, para angariar estes eleitores mais novos, não conseguiu. Exatamente, eu creio que isso falhou. E depois também trocou de nome, não é? Apareceu com aquele boneco que representa o humor, mas mesmo assim não conseguiu galvanizar os eleitores. Até porque ninguém conhece Carlos Veiga como Calu. Exatamente, foi até surpresa. E na campanha eleitoral, ele sempre se autoproclamou de Calu, mas no boletim de voto não estava ali Calu, estava Carlos Alberto Veiga. Agora, analisando os números, Henrique, nós temos uma abstenção de 52%, com os dados atualizados há 26 minutos. A abstenção está situada agora nos 52%. Normalmente, nas eleições presidenciais, as abstenções são altas, mas acha que a derrota de Carlos Veiga pode ser atribuída a esta elevada taxa de abstenção? Não, eu não vejo que essa... Os eleitores do MPD não votaram? Eu acho que os eleitores do PAICV foram às urnas, massivamente. E
essa abstenção, essa alta taxa de abstenção, 50 e tal %, pode-se justificar pela ausência dos eleitores do MPD, que 6 meses após a vitória nas legislativas, alguns eleitores já sentem alguma decepção eventual com a governação do país. E isso também podemos ver com algumas medidas tomadas em cima da hora, como, por exemplo, a subida dos preços de alguns produtos. Isso tudo quase que veio penalizar o candidato da situação. O Estado recentemente apresentado com possibilidade de aumento do IVA. Certamente isso. Agravamento de tarifas alfandegárias, tudo isso prejudica. Isso tudo veio reverter contra a candidatura do candidato suportado pela situação. Até porque, se analisarmos os números provisórios que temos aqui, claro, José Maria Neves está agora com 95.449 votos, mais 8.000 e tal votos do que o PAICV nas legislativas. Isto quer dizer que conseguiu mais eleitores do que o PAICV inteiro conseguiu nas eleições de há 6 meses atrás. Exatamente, porque aqui o José Maria Neves ele tem uma força maior do que o próprio partido, o próprio PAICV. Ele consegue arrastar a multidão, consegue arrastar o povo com ele. E, sabendo disso, então ele investiu muito nessa sua candidatura e quase que fez uma campanha solo, porque não teve dirigentes do PAICV a acompanhá-lo nos palanques por onde ele passou, a não ser no dia do encerramento em que teve o Rui Semedo. Exato, que teve o presidente interino do partido no dia do encerramento da campanha. Ou seja, ele em si é um líder forte, eleitoralmente um líder forte, e conseguiu aproveitar dessa sua força para chegar ao Palácio do Platô e com facilidade logo na primeira volta. E em relação a Carlos Veiga, os números são o contrário. Carlos Veiga conseguiu 78.278 votos, menos 31.000, quase 31.500 do que o MPD nas legislativas. Mostra o sentido inverso desta matemática. Exatamente. Isso mostra que ele está perdendo o terreno eleitoralmente. Teve menos votos do que o MPD há 6 meses atrás, nas eleições legislativas. Isso é um sinal de que é preciso rever lá internamente o MPD, ver essa liderança, não é? E ver como reverter essa situação de perda de votos. E como é que analisa a derrota de Carlos Veiga em São Vicente, ilha onde estava a contar com o apoio do MPD e da UCID, que são as duas maiores forças eleitorais, duas maiores forças políticas da ilha. É que mesmo assim, o eleitor quase que não engoliu esse apoio da UCID ao Carlos Veiga. Então é quase que uma penalização por esse casamento MPD-UCID em São Vicente, acabou por penalizar o Carlos Veiga. Acha que se fosse sozinho teria melhores resultados? Poderia ter melhores resultados, sim. Mesmo em sendo um partido, o CID, um partido forte em São Vicente, mas só que às vezes o eleitorado consegue distinguir isso, consegue penalizar esse apoio, esse apoio da UCID em gostar ao Carlos Veiga, que já tinha alguma rejeição. Sim. Como é que vê o facto de Casimiro de Pina? Porque ontem estive aqui com 2 analistas que falavam que nas eleições presidenciais ganha a notoriedade da pessoa, mas Casimiro de Pina aqui aparece a terceira pessoa mais votada, com 1,8% dos votos, 3.329 votos neste momento. Está à frente de Hélio Sanches, que já foi deputado da Nação. Exatamente. O Casimiro de Pina é um caso à parte, é um caso a ser estudado, porque aparece 3 meses antes das eleições, apresentando a sua candidatura, e aparece em terceiro lugar à frente do candidato Hélio Sanches, que há bem pouco tempo ainda tinha um mandato de deputado. E Casimiro é um homem da academia, é um professor universitário, e ele fez a sua campanha, uma campanha baseada estritamente na Constituição, com o lema cumprir a Constituição. Passou a campanha toda a explicar esse tal cumprir a Constituição sozinho, sem nenhuma máquina por detrás, e ele conseguiu sozinho o terceiro lugar, que já é uma grande vitória. Eu creio que é um dos grandes vencedores destas eleições aqui. Isto quererá dizer que é preciso mudar a forma como se faz a campanha aqui em Cabo Verde?
naturalmente... Porque que... ele realmente não poderia não ter recursos e nem fez grandes comícios, grandes atividades que aglomerassem pessoas também, a conjuntura não facilitava, e ele não fez, talvez por não ter recursos, mas conseguiu uma boa posição. Ele investiu muito nas redes sociais e também no tempo de antena. Nesse tempo de antena ele aproveitou para passar a sua mensagem, a mensagem certeira, que ele queria atingir ao eleitorado e, afinal de contas, conseguiu por atingir esse eleitorado, amealhando o terceiro lugar. E o Fernando Rocha, um estreante, também marítimo, não tem nada a ver com a política, entretanto consegue também ficar à frente do Hélio. Exatamente. E do Joaquim Monteiro, que já é veterano nessas É uma surpresa também, não é? A candidatura do Fernando Rocha Delgado, que acabou por ficar em quarto lugar, um candidato que de repente apareceu sem ninguém ter conhecido, consegue o quarto lugar, à frente, por exemplo, do Joaquim Monteiro, que é a terceira candidatura, e do Hélio Sanches, que foi deputado da Nação. Agora, como é que viu o facto destas eleições presidenciais, as mais participadas de sempre, não ter uma presença feminina? Ainda falta coragem à mulher cabo-verdiana para apresentar-se como candidata presidencial? Acho que sim, o espaço está aberto. Agora, apesar de tudo que se tem feito em relação à paridade, cotas... Tem o espaço para uma participação feminina, mas eu creio que é o próprio género feminino que sente quase que com um pé atrás em relação a uma candidatura presidencial para se expor publicamente, e ainda quase que a mulher tem esse receio, tem esse medo de se expor num ambiente que é quase ainda dominado pelos homens. Mas a sociedade também não ajuda na forma como se faz a política em Cabo Verde. A sociedade não ajuda, mas também podemos ver que temos mais gente do género feminino do que do género masculino. Isso poderia ser um impulso para o surgimento de uma candidatura feminina nos próximos tempos, quiçá na próxima eleição. Na próxima eleição. Dificilmente, porque aqui em Cabo Verde é quase a regra geral, fazem-se sempre 2 mandatos presidenciais, mas tudo pode mudar. Qual é a sua leitura? O que é que antevê em relação à coabitação do Presidente e do Governo doravante nesses próximos 5 anos, já que são de ideologias políticas diferentes? Eu creio que vai ser uma coabitação tranquila, porque tivemos uma coabitação do governo do PICV com o Dr. Jorge Carlos Fonseca, e essa coabitação correu bem, tranquilamente, e o próprio discurso do presidente eleito, José Maria Neves, esse discurso de que ele quer unir, quer cuidar, quer proteger e quer ser um presidente parceiro, que ajuda o governo. E com a maturidade política dele, com a sapiência dele, eu creio que ele vai fazer uma parceria tranquila, de um equilíbrio, de uma estabilidade com o governo do Dr. Ulisses Correia e Silva. Muito obrigada, Henrique Varela, por esses comentários aqui no Jornal da Noite. Muito obrigada e boa noite para si. Obrigado.